Fala, amantes do terror, tudo beleza com vocês? Espero que sim, porque hoje vamos dar continuidade aí nessa nossa, talvez aí, maratoninha, né, do terror, aproveitando o hype de alguns filmes. E com certeza, filmes de terror são um grande parâmetro para o cinema. E hoje vamos falar dos filmes comerciais de terror, ou filmes jovens, ou filmes de terror de shopping, como muita gente chama também. E isso porque eles carregam com eles, né, alguns aspectos que envolvem, né, o próprio terror, que chama mais os jovens ou adolescentes. Então vamos falar desses filmes nesse vídeo agora. Então simbora, deixa o like, se inscreva no canal e, claro, ativa o sininho. Senão vocês estão ligados, né? Se não faz isso aí, o terror vai te pegar, hein? Vai, se ligue, aperta o like aí, beleza? Então ajuda muita gente e vamos pro vídeo. E bom, a gente pode começar falando sobre o próprio âmbito do terror em si, porque há muito tempo, né, foi aí uma questão, porque os filmes de terror em si já vêm desde a década de 20, da década de 10, tomando uma parcela significativa do cinema, porque eles eram filmes mais baratos para se fazer e que se limita em algumas questões aí, tanto em narrativa quanto na própria produção, né? Os efeitos ou as histórias são mais fáceis de fazer e não demandam tanto em técnica ou até mesmo hoje em dia, né, em computação gráfica, se a gente pode colocar nesse âmbito. E os filmes de terror começam a ser aí uma grande parcela realmente do cinema até os anos 50, 60, até tomar ainda mais poder nos anos 70. Porque até aquele momento, os filmes de terror eram em questão de criaturas, principalmente em criaturas mitológicas que a gente ouve falar por aí, né? Como zumbi, lobisomem, vampiro, múmia, bruxa, o próprio Drácula, né? Ou o Frankenstein, que entram dentro dessas categorias. E aí começamos a ver algum outro passo em direção a outros tipos de filmes no começo dos anos 70, onde tivemos uma explosão, tanto nessa questão desses de criaturas, mas também com ideias inovadoras, que chegavam um pouco mais próximo do real e não algo fantasioso, o que chamou muita atenção da galera na época. Inclusive, com o advento aí de filmes, por exemplo, de maldição, fantasma, ou até mesmo em questões religiosas como possessão, que teve aí uma ascensão absurda nesse começo, né, de filmes comerciais, porque ali na década de 70 e tal, os cinemas começaram a ficar mais populares para os jovens. Antes era um pouco mais popular em questão no público adulto mesmo, né, que tinha um certo poder aquisitivo um pouco maior, porque era mais caro. Quando as produções começaram a se espalhar e ficar ainda mais famosas, os custos com certeza começaram a baratear, tanto em custos de produção quanto na venda de ingressos. Então, com mais produtoras, ou no caso mais concorrência, né, a coisa começa a ficar um pouco mais acessível. E por isso começa a chegar nos jovens e, claro, nas crianças, com filmes da Disney e coisas do tipo. Então, os filmes de terror acabam se mesclando com a própria história do cinema. Então, vindo ali do final dos anos 60 com A Noite dos Mortos-Vivos, por exemplo, de George Romero, tivemos também, né, no começo dos anos 70, o absurdo O Exorcista, em 73, que começou a ditar regra, né, a partir daquele momento, que foi um dos filmes de terror mais assustadores da época e, inclusive, né, até os dias de hoje, é considerado aí um best-seller, né, um filme que muitos procuram fazer algo parecido, mas poucos conseguem. E com certeza na época eles também não imaginariam, né, a proporção desse filme, porque os filmes eram, alguns eram sequência um do outro, mas a maioria eram ideias novas, né, sempre contos novos. Já aqui vamos começar a ver aí, né, algumas franquias que mais tarde virariam, né, grandes franquias, e claro, o Exorcista é uma delas, que por conta do sucesso que fez na mesma década, né, teve ali uma sequência. Mas enfim, os anos 70 ainda não acabaram, porque tivemos o Massacre da Serra Elétrica, Terror em Amityville, um ano antes o próprio Halloween, né, Uma Noite de Terror, que foi aí um marco insano, né, dentro do cinema, vindo ali junto com o Massacre da Serra Elétrica, que os dois fizeram aí claramente a parte inicial desse terror slasher. Claro que tivemos também algumas questões aí com o Massacre da Serra Elétrica e também, se eu não me engano, Noite Macabra ou Natal Macabro, uma parada assim,
que foi ali os primeiros slashers como a gente conhece hoje. Mas na época que eles estavam fazendo, eles não sabiam, né, que isso viraria até mesmo um termo, um subgênero dentro do cinema de terror. E já começando aí os anos 80 com, por exemplo, Sexta-feira 13, O Iluminado dos anos 80, né, 1980 especificamente. E aqui a parada toma um rumo, uma proporção muito gigante, com filmes de franquia, porque até o momento, como eu disse, era uma ideia, né, que alguém tinha, um conto que alguém queria contar, e os filmes eram meio que independentes, né, em questão de história. Aqui a gente via mais a questão de sequência, uma franquia, uma saga, porque daí tivemos, por exemplo, continuação de O Exorcista, tivemos continuação de O Massacre da Serra Elétrica, 4 filmes, né, 4 continuações aí de Halloween, tivemos também, né, a parte do Sexta-feira 13, que tivemos 7 filmes. Sim, até o final dos anos 80 já eram 7 filmes de Sexta-feira 13. Talvez a maior franquia, né, daquele momento. E isso começou a virar meio que, né, uma questão aí no mundo do terror e também nos filmes de franquia, porque dava muito certo, principalmente com o público mais jovem. O público de shopping, né? Com muito sangue na tela, jump scare à torta e à direita e muita coisa aí que envolve, né, a própria identificação com a história, porque falava sobre os adolescentes, né, que estavam em um acampamento, coisa do tipo, onde tem isso dentro da própria franquia Sexta-feira 13. Então, isso veio muito à tona. Tanto é que tiveram muitas outras franquias naquela mesma época. Mas ainda assim teve, por exemplo, o Iluminado, que eu mencionei para vocês, que era um público um pouco mais velho, que veio dos livros. Então tinha também esse, mas era um público mais específico. Aqui já era uma importantíssima parte, né, do público, ou no caso a maioria do público jovem, né, o público adolescente, que às vezes escondido dos pais, ou que ia com o namorado, a namorada, com os amigos, então era sempre uma grande questão esse tipo de filme, né? E aí tivemos Evil Dead, por exemplo, com uma comédia envolvendo o próprio terror. Teve ali, eu acho que uns 3 filmes também nessa mesma época. Tivemos, claro, o advento aí da franquia insana de A Hora do Pesadelo, que a gente não pode esquecer, claramente, que teve 5 filmes só na década de 80. Terror indo para outros gêneros, como a própria ficção científica, com a franquia Predador, a franquia Alien, né, que perdura até os dias de hoje. Então tivemos também muitos filmes da franquia Alien. Inclusive a gente tem aí os vídeos da franquia Alien aqui no canal. Temos a resenha do último, né, Romulus, e também a ordem cronológica dos filmes. Logo mais vamos ter Predador, porque, claro, vai retornar aí a franquia Predador também para o cinema, que já retornou, mas vai retornar de novo. Tivemos Hellraiser indo para um lado meio sadomasoquista, tivemos Poltergeist, Chuck, o boneco assassino, que também teve um monte de filme. Então, muitos filmes de franquia surgiram nos anos 80. Tudo isso por conta do público adolescente com esse terror mais de shopping. E aí vamos para os anos 90, quando isso acabou caindo muito, né, nessa questão de serem filmes genéricos. Tivemos algumas zoações com essa própria proposta, mas que se seguiu, né, do meio para frente ali dos anos 90, com o público sendo renovado no terror, né, um público adolescente um pouco diferente, que não se atraía para esse tipo de filme que eu mencionei dos anos 80. Então, o começo ali dos anos 90 eram mais produções recorrentes, né, dessas que eu já mencionei, mas também algumas peculiares, como Candyman, O Silêncio dos Inocentes, Drácula de Bram Stoker, apresentando algumas novidades, né, para o terror, com um âmbito um pouco mais adulto ou amadurecido, se a gente pode colocar assim, né, vendo os adolescentes ficando mais velhos. Então teve toda essa questão também, mas ainda assim tivemos muitas produções, essas que eu já mencionei, Halloween, A Hora do Pesadelo, O Massacre da Serra Elétrica, todos esses aí. Mas franquias que na minha época, por exemplo, que eram os filmes de adolescente que eu assistia, que daí já começa ali nos anos 90, mas que se arrastaram para o começo dos anos 2000, era um pouco diferente, envolvendo os jovens, mas com algumas outras propostas. Ou zoando, né, esses filmes de terror mais clássicos que a gente viu em questão de sequências infinitas e coisas do tipo. Veio, por exemplo, a franquia
Pânico, que hoje já está nessa questão aí de franquia infinita, né? Que já tem 6 filmes lançados, tem série, tem filme que já zoa, né, a franquia Pânico, então tem muitas coisas aí que envolvem essa nova geração também. Uma geração com internet, uma geração com telefone, né, um pouco mais expandido nessa questão, e tudo isso foi encaixado dentro do filme. A franquia Pânico foi aí um grande marco para os anos 2000, por exemplo. Ela começa nos anos 90 com esse público um pouco diferente, mas se arrasta para os anos 2000 com outras, como Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, inclusive vai ter novo filme esse ano. A franquia Premonição, Todo Mundo em Pânico, O Chamado, que era muito aterrorizante na época, né, principalmente por envolver as próprias fitas, né, VHS da época. Tivemos Jogos Mortais, a franquia REC, O Grito, que foi o meu primeiro DVD que eu comprei na vida, piratinho, né, mas foi o meu primeiro DVD. E tudo isso já havia uma saturação dentro do mercado, porque a gente vinha dessas franquias, vinha desses filmes que zoavam essas franquias, ao mesmo tempo com algumas ideias novas, como A Casa de Cera, A Bruxa de Blair, que veio com uma filmagem, né, diferente, que teve aí uma grande influência no mercado, principalmente para a franquia REC, O Sexto Sentido, Todo Mundo Quase Morto, muitos filmes aí que realmente moldaram esse começo dos anos 2000. E ali mais pro final da década, né, as coisas começaram a ficar um pouco, né, esquisitas e começaram a cair um pouco. A gente teve aí algumas franquias que se mantiveram, algumas dessas próprias novas franquias que estavam tendo sequências, mas era algo clichê que se via na época. Mas ainda sim tivemos Atividade Paranormal, alguns filmes mesmo, sequências de REC, Zumbilândia chegando ali no 2009, que também já ia mais para esse lado de comédia, né, voltada para os zumbis e coisas do tipo, que estava se tornando ali algo um pouco mais engraçado, porque pegava o terror, mas modificava para algo um pouco do lado oposto, né, que seria a comédia, então você ria de algumas situações, e o terror acabava caindo aí em algumas valetas insanas aí de fracassos atrás de fracassos, e filmes saindo para DVD, né, direto para home video, como eles chamavam, principalmente em franquias como Hellraiser, Sexta-feira 13, A Hora do Pesadelo, que já havia, né, tido a sua época aí de auge, e o cinema do terror precisava de uma renovação ali no começo dos anos 2010, por exemplo, com um público um pouco mais novo, eu diria, incluindo aí muita tecnologia. Então isso provavelmente era uma questão, porque as pessoas estavam demonstrando um pouco mais de resistência na hora de assistir filmes de terror, porque se tratava de filmes clichês muitas vezes, ou até mesmo que não davam medo. Então, as pessoas que tinham medo de Jogos Mortais em 2004, 2006 ali, que tinha muitos filmes de Jogos Mortais, hoje já tem 10 filmes, já não se assustavam mais com isso, né? Porque é algo que foge um pouco aí do que a gente estava naquela época vendo. Então, o cinema acabou tendo que se reinventar com algum outro tipo de terror, principalmente indo para o terror sobrenatural, entidades e coisas do tipo, com o próprio filme, né, Sobrenatural, por exemplo, que veio no começo dos anos 2010 ali, que foi um marco muito importante para esse terror de maldição e terror sobrenatural, porque com a franquia Sobrenatural tivemos, eu acho que 4 filmes só nessa década, né, de 2010 a 2020, tivemos também a ascensão estrondosa, meteórica, assim, absurda do Invocaverso, que teve aí muitos filmes. E claro, diga-se de passagem, né, um cara que sabe fazer franquias como ninguém é o próprio James Wan, né, um diretor aí que chama bastante atenção. Ele foi responsável por Jogos Mortais, que tem 10 filmes hoje em dia. Claro, trouxe aí esse Invocaverso, que a partir do Invocação do Mal, tivemos aí vários spin-offs do mesmo filme, da mesma galera ali, né, tipo, envolvendo os personagens, envolvendo, né, alguns itens, ícones, né, dentro do filme, como a própria Annabelle, a Freira, então é tudo do Invocaverso, e isso teve aí um boom diferente dentro do terror, indo aí, por exemplo, de encontro com o que teve na Marvel, que começou ali em 2008, 2010 e se expandiu muito. Então ele aproveitou muito desse hype do cinema e, claro, fez o seu próprio universo. Mas tivemos filmes aí competindo como A Entidade, que hoje é um dos filmes mais aterrorizantes até os dias de hoje, e foi lançado em 2012. E aí temos Corrente do Mal, com uma ideia diferente, tivemos A Bruxa, que de fato não mostra a bruxa, mas ainda assim
fica aquele subentendido com uma ideia também diferente. Babadook, Quando as Luzes se Apagam, trazendo um filme que começou com um curta na internet, por exemplo, então a tecnologia invade aí essa parada, e alguns outros filmes que iriam fazer alusões, né, a um período histórico, por exemplo, que é o próprio os anos 80, os anos 90, com It talvez liderando ali em algum aspecto, pelo menos em bilheteria, né, essa nostalgia com séries que chegaram, né, do streaming, como Stranger Things. Então a questão do terror tinha que ser modificada, tinha que se modernizar. Por isso veio então essa questão do filme após, né, os anos 2010, com as redes sociais e com a internet tomando o controle absurdamente da vida das pessoas, tinham que se alterar, né? E aí veio, sei lá, Jordan Peele com Corra, Nós, então ele realmente é um cara aí que também mudou alguns parâmetros dentro do terror. O próprio estúdio A24, que foi aí um dos responsáveis por modificar o terror e chamar atenção para esse gênero novamente, apostando em ideias um pouco diferentes do convencional. Então tinha um lado do cinema de terror indo para franquias, né, que retornaram e retornaram, sempre tem filmes novos, a cada, sei lá, 10 anos lança um filme novo de Halloween, ou do próprio Sexta-feira 13, Pânico, e essas franquias não morrem, né, até os dias de hoje a gente está vendo aí filme sendo lançado. Por exemplo, eu sei o que vocês fizeram no verão passado, vai lançar agora. Tivemos aí o retorno da franquia Premonição. Vamos ter Todo Mundo em Pânico de novo. O novo filme da franquia Pânico, né, que vai ser o Pânico 7. Então muitas aí franquias que estavam sempre retornando, porque faz muito dinheiro, querendo ou não, né? São franquias que mexeram aí com o cinema e retornam de vez em quando. Inclusive a gente tá precisando de novos slashers, talvez aí. Ou, né, os clássicos retornarem com filmes bons. Se for fazer meia boca, nem faz, que nem fizeram aí com o Exorcista. Pra mim, nem precisa fazer. Ou até mesmo com o Halloween Ends. Uma bosta, mas ainda assim, né, eles fizeram. E do outro lado temos aí esses diretores, como o Jordan Peele, o James Wan mesmo, que trazem algo específico, algo diferente, como o próprio A24, né, o estúdio A24, que não só traz filmes de terror, mas eles ficaram mais conhecidos pelo filme de terror, com ideias diferentes e, claro, né, se separando um pouco dessa questão de franquia. Mas ainda assim eles têm algumas franquias, beleza? Não se engane. A trilogia X, por exemplo, é uma franquia, querendo ou não. E aí tivemos A Morte Te Dá Parabéns, indo aí para um lado um pouco mais do streaming, quer dizer, na parte do sucesso, né, dentro do streaming, que já era uma questão. Uma franquia nova surgindo, como Um Lugar Silencioso, que já tem 3 filmes e confirmado aí o 4º. Filmes que fogem, né, um pouco da bolha, como eu disse, né, Hereditário, Verão de 84, que faz alusão a filmes antigos. Midsommar, que já é um terror diferente, eu diria, porque mexe com o psicológico da galera, só que com uma parte mais clara, mais à vista mesmo da questão. E aí chegamos na década de 20, né, 2020 para frente, onde o streaming já é um colosso e é outro patamar, e o cinema de terror tem que se reinventar novamente, trazendo as franquias, claro, que nunca morrem, como eu disse, ao mesmo tempo que apostam em filmes pontuais para o streaming, alguns inclusive que lançam só no streaming, como Morte, 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 ou a trilogia Rua do Medo, né, que vai ter aí o seu 4º filme, que lançou todos os filmes na Netflix em um mês. Então isso acabou se alterando, né, conforme os anos foram passando, até mesmo para pegar esse público de adolescente, né, o terror comercial, o terror de shopping, ou o terror de jumpscare, mas ao mesmo tempo mesclando um pouco, né, com a inovação, porque precisamos, né, com filmes como A Substância, o próprio Herege, fez ali um certo sucesso para um público específico, que é um filme muito bom. Tivemos também, como eu já mencionei, né, a franquia, a trilogia X, tivemos Não Olhe, de Jordan Peele de novo, tivemos Sorria, que agradou muita gente, mas é um terror muito de shopping, né, muito comercial mesmo, com jumpscare, umas questões ali que vocês sabem que vai acontecer. O próprio O Homem Invisível, que é um remake, mas ao mesmo tempo que foge um pouco do convencional, traz a tecnologia como parte disso. Tivemos Barbarian, que mexe um pouco com a expectativa, Identidades em Jogo, Fale Comigo, que é, assim, aterrorizante em muitos aspectos, né? Também mexe com a expectativa, 16 Facadas e até mesmo com Freak, né, que mexe aí com essa questão do slasher. Tivemos Pecadores esse ano, que faz aí uma alta referência aos clássicos mesmo, só que modernizando o como e o estilo de como se contar essa história.
Então o terror está se renovando novamente. E esse tipo de filme comercial é basicamente o que a gente vai ver aí ao longo do tempo. Porque são esses filmes que fazem o cinema de terror, né, ir para frente. E eu acho que a gente vai ver mais esse tipo de coisa indo para o mercado do streaming, o mercado dessa, né, nova geração aí do terror, que está vindo com uma pegada um pouco diferente, ou usando tecnologia como parte do terror, ou pegando, né, a questão mais clássica e tirando, né, extraindo ali algo novo. Então vamos ter essas duas frentes novamente. Então o mercado de terror tem que se renovar novamente e é bem interessante ver isso, né? A gente vê aí, por exemplo, como eu disse aqui, né, o terror da minha época, sendo Premonição, Pânico, eu sei que vocês fizeram no verão passado, retornando aqui, isso aqui com uma roupagem um pouco diferente. A gente fez aí, por exemplo, a resenha de Premonição, e vocês veem, né, essa roupagem um pouco diferente, uma história sendo contada com uma outra perspectiva, e isso é bem interessante para o mercado, né? Diretores como James Wan, Jordan Peele fazem, né, questão de deixar a sua marca dentro desse gênero. Então a gente vai ver outros diretores se sobressaindo também. Bom, esse basicamente foi o vídeo aqui, né, pra gente debater um pouco sobre o cinema de terror, sobre os filmes comerciais de adolescente ou de shopping, como muitos chamam, né? E se eu deixei de mencionar alguma coisa, ou se você quer acrescentar algo, né, a essa história aqui, basicamente, do cinema de terror, resumidamente, deixe aí nos comentários. Esse é o nosso vídeo da semana, beleza? A gente tá bem aí no corre, porque, né, muita coisa pra fazer, mas ainda assim, vamos alimentar vocês aqui. Então fica ligado, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza? Então agora sim, vou deixar duas recomendações, como a nossa playlist do terror e também a nossa de resenhas de terror. Eu vou fazer uma playlist de resenhas de terror também. Tranquilo? Então agora sim, vou ficando por aqui. Um abraço e fui!